impulso. Vamos falar sobre o ego. O ego, ele é o princípio da realidade, lógica, é o gerente da nossa mente. Superego é os padrões morais, culpa, honra, certo vezes errado. Essas três forças, elas podem nos definir. Na psicanálise, a personalidade de cada pessoa depende do equilíbrio entre essas três forças. Na história de Lázaro Ramos, o id gerou medo, dor ao ver a injustiça. Na mãe, o id dela poderia ter feito ela gritar, chorar, evitar o tapa, desejar fugir dali. Mas ela não segue o id. O ego agiu. O ego avaliou a realidade e decide agir diante do que é possível. O ego dela escolhe não mostrar desespero, manter uma imagem de esperança para o filho. Ela pensa, se eu mostrar sofrimento, ele vai aprender que a vida é só dor.
ele sabe